Eu descobrirei de um jeito ou de outro. Olha, Evelyn, você sabe que todo segredo mais cedo ou mais tarde será revelado. Você sabe disso, não é? Não, esse segredo não é meu, respondeu ela. Não é seu, então de quem é? Perguntou Rodrigo. Da mamãe, respondeu Evelyn. Rodrigo se sentiu completamente abalado. Ele passou muitos anos suspeitando que Joana poderia ter alguém em sua vida, pois ela viajava constantemente a negócios. Agora, esse dinheiro que Evelyn tinha, havia deixado Rodrigo desconfortável. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Rodrigo estava confuso, mas tinha certeza de que encontraria algo que lhe permitiria resolver tudo. Ultimamente, ele estava preocupado com o comportamento de sua enteada, Evelyn. Ela se tornou muito reservada, trancando-se em seu quarto para conversar com alguém ao telefone, e frequentemente ficava fora até tarde da noite. Estava claro que algo estava acontecendo e Rodrigo percebeu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Naquela tarde, Evelyn saiu novamente. Ela disse que iria ver seus amigos, mas Rodrigo não acreditou nela. Ela estava muito bem vestida para um simples encontro com amigos. Era óbvio que havia algo que a jovem não estava contando a ele, e para Rodrigo, guardar segredos era o mesmo que mentir. Rodrigo criou Evelyn sozinho. Ele se casou com sua mãe quando Evelyn tinha apenas 7 anos de idade. Ele se apaixonou perdidamente por Joana, a mãe de Evelyn. Ela era linda, com uma silhueta esbelta, inteligente e inacessível, e tudo isso o enlouquecia. Não poderei viver sem você, eu te amo, ele disse a Joana, declarando-se. Mas ela não fez nada além de sorrir, olhando para aquele jovem e encolhendo os ombros. Por favor, de que amor você está falando? Há muito tempo não acredito no amor, e muito menos quando um homem fala sobre ele. Nem todos os homens são iguais, Rodrigo disse a ela, um pouco amargurado. Ele não parava de dar flores a Joana, lhe dedicava poemas, e quase poderia dizer que se comportava como a pessoa mais romântica do planeta. Depois de persegui-la por vários meses, ele conseguiu que Joana aceitasse seu cortejo. E então, ela apenas o deixou compartilhar sua vida com ela. Rodrigo sabia pouco sobre o passado de sua namorada. Ele sabia que ela tinha uma filha de 7 anos, chamada Evelyn, que estava criando sozinha. O que Rodrigo não sabia era quem era o pai de Evelyn. Ele se perguntava onde aquele homem estava, e o que Joana, sua namorada, estava escondendo sobre seu passado. Na verdade, ele não tinha certeza se queria saber. Não porque considerava o passado irrelevante, mas porque tinha medo. Ele temia que Joana ainda pudesse amar o homem que deixou para trás, que talvez aqueles sentimentos fossem o único amor verdadeiro em sua vida. Se Rodrigo descobrisse algo assim, ficaria devastado. Rodrigo demorou muito para propor casamento a Joana. Ele sempre tratou Evelyn bem e não se importava que a mulher que amava tivesse uma filha. Evelyn, por sua vez, nunca mostrou agressividade em relação a Rodrigo. Um dia, Rodrigo perguntou a Evelyn: "Você acha que sua mãe gostaria de se casar comigo?" Evelyn ficou surpresa e perguntou: "Sério? Rodrigo, você quer se casar com minha mãe?" Rodrigo respondeu: "Bem, claro, senão por que eu perguntaria? Então, o que você acha? Ela me aceitaria como marido?" Evelyn respondeu: "Não sei, talvez sim, ou talvez não. Talvez ela ainda não tenha esquecido meu pai." Essas palavras ditas por uma menina de 7 anos ficaram presas no coração de Rodrigo. Ele estava certo em suspeitar que Joana ainda poderia amar seu primeiro marido. Depois dessa breve conversa com Evelyn, Rodrigo começou a duvidar se deveria ou não propor casamento a uma mulher que ainda poderia estar apaixonada por outro homem. Além disso, havia as frequentes viagens de negócios de Joana, que o deixavam ainda mais inseguro. 1 ou 2 vezes por mês, Joana ia trabalhar em outra cidade. Rodrigo suspeitava que essas viagens não tinham nada a ver com o trabalho, ou pelo menos não era o motivo principal. Joana trabalhava em uma grande empresa de cosméticos onde, com alguma regularidade, eram realizados cursos e muito mais. No entanto, como gerente de vendas, realmente precisava viajar para outra cidade com tanta frequência. Enquanto Rodrigo ficava em casa com Evelyn, ele estava muito preocupado. No final, ele não aguentou mais e falou com Joana.
Ele perguntou por que ela se sentia tão atraída por aquela outra cidade e se ela ia lá para ver um de seus amores. Ao ouvir aquelas palavras de Rodrigo, Joana primeiro dedicou um longo olhar, pois não conseguiu entender nada. Então ela começou a rir e não conseguia parar por um longo tempo. Oh meu Deus, Rodrigo, desde quando você tem essas ideias estranhas? Ela franziu a testa. E que outras ideias posso ter? Você não para de fazer essas viagens de negócios, você mal me liga ou escreve quando está fora. O que você quer que eu pense? Rodrigo retrucou. Você poderia pensar que estou ocupada trabalhando. Por que teria a ver com meu ex-marido? Nós nos separamos de uma forma muito feia, e para mim ele simplesmente deixou de existir, Joana respondeu. Isso nada mais é do que palavras, murmurou Rodrigo. Ei, tome cuidado, eu posso ficar com raiva, disse Joana, ficando séria. Se você não confia em mim, então por que ainda estamos juntos? Por que você ainda está aguentando tudo isso? E meu ex-marido, só para você saber, mora em outro país. Mesmo que eu fizesse viagens de negócios todos os dias, eu não poderia encontrá-lo. Rodrigo se acalmou e ousou propor casamento a Joana, que aceitou. Eles se casaram e tudo parecia estar indo bem. Rodrigo amava Joana e ela o amava. Sua filha, Evelyn, estava crescendo em uma família completa. Rodrigo a adotou, deu a ela seu sobrenome e agora considerava sua filha, embora ela continuasse o chamando pelo primeiro nome. O casal estava junto há muito tempo tentando ter um filho, mas não havia maneira. Joana passou por um tratamento após outro. Rodrigo também fez alguns testes, mas descobriu que ambos eram saudáveis. Portanto, os médicos simplesmente encolheram os ombros. É um caso estranho, disseram. Parece surpreendente que vocês não tenham sido capazes de conceber um filho depois de tantos anos. Vocês são completamente saudáveis e deveriam engravidar sem problemas. Então, é mais provável que seja de um transtorno psicossomático. Talvez o que vocês devam fazer é parar de ficar tão obcecados por esse tópico e então tudo pode acontecer naturalmente. Bem, para ser honesto, eu não vejo como um problema, admitiu Rodrigo. Eu quero ter um filho, mas isso não me deixa obcecado. E Joana também não se preocupa com o assunto. Na verdade, eu diria que a única coisa que importa para ela é o trabalho. Eles acabaram de promovê-la e ela passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, eu não diria que ela está louca para ser mãe novamente. Rodrigo estava falando pelos dois. Ao fazer isso, ele não conseguia parar de olhar para o rosto de Joana, tentando entender como parecia ser o humor dela. Ele percebeu que sua esposa estava pensando em outras coisas, mas ele não conseguia entender exatamente do que se tratava. Seriam problemas no trabalho ou a impossibilidade de ficar grávida? De qualquer forma, Rodrigo não gostou nada do comportamento de sua esposa. Ele notou coisas estranhas nela que pareciam suspeitas. Talvez fosse por causa de seu próprio caráter, mas ele ainda tinha ciúmes dela e estava convencido de que havia algo que ela não havia contado a ele. Anos se passaram desde o início das tentativas fracassadas de conceber um filho naturalmente. Joana começou a falar sobre a fertilização in vitro. Não vejo outra opção e os médicos também não veem. Vamos tentar assim. Estou quase com 40 anos e a cada ano que passa, as possibilidades de engravidar são menores. Não posso te deixar sem um filho, seria muito egoísta, disse ela. Rodrigo concordou, na esperança de que o nascimento de um filho uniria ele e Joana como um casal. Ele estava ansioso para que Joana e ele tivessem um filho juntos. Entretanto, durante um exame abrangente, Joana foi diagnosticada com um tumor. Não havia chance de gravidez. A mulher foi internada imediatamente no hospital e operada, o que foi seguido por um longo ciclo de quimioterapia e reabilitação. Lamento lhe dizer que o processo de combate ao câncer é muito agressivo em relação à função reprodutiva, disse amargamente o médico que estava tratando Joana. Quando sua esposa terminar o tratamento, ela não terá mais chance de ficar grávida. Eu só peço que você salve a vida da minha esposa, disse Rodrigo ao médico. Não me importa nada mais. A luta de Joana contra o câncer durou anos. Ela teve seus períodos de remissão e depois teve recaídas. Cansada de lutar contra a doença devastadora e exausta, Joana perdeu toda a esperança e parou de resistir. O aniversário de 16 anos de Evelyn foi o último que sua mãe frequentou. 2 meses depois, Joana faleceu. Foi um duro golpe para Evelyn e para Rodrigo.
O homem lidou muito mal com a morte de sua esposa. Ele tinha tanto medo de ficar sozinho depois da morte de Joana, que começou a monitorar muito mais a vida da enteada. Ele demonstrou tanto interesse por ela, que estava praticamente pisando em seus calcanhares. Vamos lá, Rodrigo, não enlouqueça, por favor, Evelyn disse a ele, olhando para o padrasto como se ele estivesse mentalmente doente. Eu não vou a lugar nenhum, estou com você. Durante as férias de verão, Evelyn pediu a Rodrigo que a deixasse viajar para outra cidade com sua amiga e seus pais. Como Rodrigo tinha muito trabalho, não pôde acompanhá-la. Evelyn teve dificuldade em convencer seu padrasto a deixá-la viajar com sua melhor amiga. Ela estava quase se ajoelhando diante dele para que ele a deixasse ir por 2 semanas para conhecer essa cidade. Durante essas 2 semanas, Rodrigo ligava para Evelyn várias vezes por dia, exigindo um relatório rigoroso sobre o que ela estava fazendo, como e com quem. Ele estava preocupado com tudo. De vez em quando, ele se lembrava das viagens de Joana e se sentia angustiado. Nos 6 meses que se passaram após a morte de sua esposa, Rodrigo perdeu muito peso. Ele parecia muito mais velho do que era e também se tornou muito nervoso. Não há ninguém que te suporte, reclamou Evelyn. Não me deixa dar um passo sozinha, pare de me controlar. Você não vê que está piorando as coisas? Deixe-me viver em paz por um tempo. Rodrigo se sentiu mais calmo, mas quando Evelyn começou a conversar com sua amiga sobre outra viagem, ele ficou preocupado novamente. Temos idade suficiente para viajar sozinhas, nós duas temos 17 anos, não somos crianças pequenas, ela disse, furiosa. Se você fizer isso, não conseguirei dormir nem comer o tempo todo que estiver fora. Olha, ou você me deixa ir com minha amiga, ou eu vou morar em outro lugar, Evelyn levantou a voz. Rodrigo olhou para a enteada assustado. Para onde mais você iria? Para o campus universitário, por exemplo. Vou me inscrever na universidade e adeus, você entendeu? Evelyn respondeu. Rodrigo permaneceu em silêncio. Ele percebeu que precisava aprender a lidar com seus medos. Nas 2 semanas seguintes, ele sofreu e se sentiu mal. Quando Evelyn voltou, ele começou a observá-la, desejando descobrir se algo havia mudado. Foi aí que Rodrigo começou a perceber que sua enteada estava se comportando de maneira estranha. Ela saía à tarde para encontrar os amigos e começou a trazer para casa coisas novas, como se alguém as tivesse dado a ela, e não eram presentes baratos. Rodrigo suspeitou do pior, mas não queria pensar sobre isso. Numa tarde, quando Evelyn disse que iria ver seus amigos, Rodrigo decidiu ir ao quarto dela e começou a vasculhar seu armário. Depois de cerca de 20 minutos procurando, ele finalmente encontrou, na prateleira de cima do armário, em uma bolsa de higiene muito modesta, uma meia. Dentro da meia, havia notas grandes dobradas. Certamente era uma soma considerável. Rodrigo pegou aquele dinheiro e quase gritou de desespero. Ele sentiu que tinha perdido todo o contato com Evelyn e que a perderia da mesma forma que perdeu Joana. Ele esperou impacientemente pelo retorno de Evelyn. Ela, sem suspeitar de nada, voltou para casa como de costume e foi para a cozinha para beber água. Ao ver Rodrigo na porta, tão silencioso e sério, ela tremeu e quase deixou cair o copo de água da mão. Oh meu Deus, Rodrigo, que susto você me deu! Me desculpe, não foi minha intenção, ele respondeu. Foi então que Rodrigo mostrou a Evelyn a meia. Ao vê-la, a jovem ficou pálida. Você estava vasculhando minhas coisas? Por quê? Perguntou Evelyn, com a voz trêmula. Ela tomou um gole de água do copo apressadamente. Eu me preocupo com você. De onde vem todo esse dinheiro? É o meu dinheiro. E se você pensa que eu ganhei fazendo algo que é desaprovado, você está errado. Eu não sou uma garota de programa, se foi isso que você pensou, respondeu ela. Não pensei em nada parecido, disse Rodrigo, embora não fosse verdade. É muito dinheiro. Onde você conseguiu e o que planeja fazer com ele? Evelyn ficou em silêncio. Eu descobrirei de um jeito ou de outro. Olha, Evelyn, você sabe que todo segredo mais cedo ou mais tarde será revelado. Você sabe disso, não é? Não, esse segredo não é meu, respondeu ela. Não é seu, então de quem é? Perguntou Rodrigo. Da mamãe, respondeu Evelyn. Rodrigo se sentiu completamente abalado.
Ele passou muitos anos suspeitando que Joana poderia ter alguém em sua vida, pois ela viajava constantemente a negócios. Agora, esse dinheiro que Evelyn tinha, havia deixado Rodrigo desconfortável. Mesmo que sua esposa estivesse morta há quase 2 anos, por que ela não havia contado a verdade antes de morrer? Pelo menos teria morrido com a consciência limpa. E que segredo era esse? É sobre um homem? Ele perguntou. Evelyn balançou a cabeça. Que homem? Minha mãe sempre foi fiel. Evelyn fez uma pausa e depois respondeu muito calmamente. Minha irmã. Você tem uma irmã? Perguntou Rodrigo, surpreso. Joana nunca escondeu o fato de que era mãe. Se ela tivesse 1 ou 2 filhos, eu teria aceitado. E o dinheiro? O que tem a ver com isso? Evelyn, qual é o segredo? Sua mãe não está mais conosco, mas você e eu estamos aqui. Vamos revelar todos os segredos de uma vez por todas para ficarmos tranquilos. Quando eu tinha 2 anos, minha mãe deu à luz outra filha que nasceu prematuramente com deficiência quando minha mãe estava com apenas 29 semanas de gestação. Meu pai nos deixou, ou melhor, ele saiu com a mulher com quem estava sendo infiel por muito tempo, continuou Evelyn. Rodrigo ainda estava olhando para Evelyn, cuja voz tremia, e ele sabia que ela estava falando a verdade. Ele não conseguia nem imaginar que sua esposa tivesse mantido um segredo desses. E então, o que aconteceu a seguir? Perguntou Rodrigo. Minha mãe teve que nos criar, minha irmã e eu, mas o dinheiro era pouco. Então, minha avó paterna se ofereceu para nos ajudar. Ela entendeu perfeitamente bem que seu filho havia sido culpado pelo que aconteceu, e levou minha irmã para viver com ela. Ela era médica, tinha seus contatos nas clínicas da cidade, e graças a isso, minha irmã foi examinada e tratada periodicamente. Mas isso também exigia dinheiro. E de onde sua mãe tirou isso? Perguntou Rodrigo. Meu pai mandava para ela. Ele vive e continua a viver em outro país, mas minha avó não queria saber nada dele e não estava disposta a aceitar sua ajuda. Minha mãe recebia transferências bancárias, retirava o dinheiro e levava para minha avó pessoalmente para que ela pudesse cuidar do tratamento e reabilitação da minha irmã. Minha mãe disse à minha avó que tinha se casado com um homem rico, ou seja, com você, e que agora poderia pagar pelo tratamento. Essa era sua desculpa. Minha avó acreditou nela e ainda acredita. Rodrigo permaneceu em silêncio, abatido. Eu entendo que você está chateado com a forma como minha mãe se comportou com você, mas ela não queria sobrecarregar você com seus problemas. Isso é tudo. Luana não pode caminhar, é uma pessoa com deficiência, mas pinta quadros lindos e até os vende pela internet. Minha mãe estava tão orgulhosa dela. Ela estava indo para aquela cidade para vê-la, não é? Perguntou Rodrigo. Sim, a enteada respondeu. De repente, Rodrigo se sentiu sem forças. Aquele sentimento de fraqueza o agarrou de repente e até seus braços estavam agora pendurados como se estivessem sem vida. Durante muitos anos, Rodrigo suspeitou de sua esposa, pensando que ela continuava amando seu primeiro marido. No final, tudo acabou sendo simples e transparente. A única coisa que aconteceu foi que Joana tinha outra filha que morava em outro lugar e precisava de ajuda e suporte. Posso conhecer Luana? Perguntou Rodrigo a Evelyn. Acho que sim, respondeu Evelyn. Só queria te pedir que me deixasse ir durante as férias. Agora não terei que mentir para você e você também pode vir comigo. Minha avó queria te conhecer há muito tempo e não há necessidade de contar a ela a verdade sobre o dinheiro. Rodrigo acenou com a cabeça. Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses e até anos, ele dormiu tranquilo. Rodrigo acordou de manhã sem sentir que seu travesseiro estava molhado de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza nem de desespero, eram lágrimas de felicidade, lágrimas infinitas de uma boa lembrança de um ente querido que não estava mais lá, mas que tinha deixado muitos sentimentos bons. Em sua opinião, Joana agiu errado não contando a verdade para Rodrigo? O que você faria no lugar dela? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.